Tudo bem? Então, agora nós temos o Nicolas Ranieri de Moraes Pessoa, da Unicamp, não é? Que vai tratar aqui no seu trabalho. O poema ilustra a teoria do seu voo, o drama da soberania na poesia inicial de Haroldo de Campos. Belo título. Obrigado. Então, agora vamos ouvir o Nicolas, que tem 15 minutos, e depois passamos para o professor Ianassi. A gente está comendo um pouquinho os horários, né, gente? Nos desculpe, porque o corte aí Que hora é acabaria? 12h30. Tá, não, dá, desculpa. Vamos lá. Eu vou ser mais conciso, viu? 20h45 acaba. Bom dia. Eu gostaria também de pedir licença, porque, afinal de contas, de alguma maneira, eu estou na casa do Haroldo de Campos, né? Eu vou falar do Haroldo de Campos estando literalmente na universidade onde ele foi professor e na rua em que ele morou, né? A Rua Monte Alegre. Mas o meu trabalho, na verdade, é sobre a primeira poesia do Haroldo. Eu desenvolvo uma dissertação, que eu espero que esteja mais ou menos na conclusão, na Unicamp, sobre orientação do Marco Ciscar. E a minha preocupação é com a primeira poesia do Haroldo, mais especificamente aquela desenvolvida entre 1950 e 1954, 56. 56 é o ano do lançamento da Poesia Concreta. E, nesse sentido, para tentar compreender a poética desse jovem Haroldo, o que me interessa é articular uma ideia de soberania. Eu acho que a soberania, a questão da nobreza, ela coloca, de alguma maneira, o problema da poesia no espaço público, a situação da poesia no espaço público. Eu estou pensando, pelo menos desde Baudelaire, né, O Príncipe das Nuvens, ou seja, quando a gente passa por Mallarmé, esses poetas sempre, de alguma maneira, requisitaram ou problematizaram a questão da soberania, do poeta como soberano, do poeta como nobre. E, de alguma maneira, eu penso que a poesia inicial do Haroldo também faz isso, só que para a situação específica histórica dele. Inclusive, essa situação histórica é interessante para mim, porque ele se encontra naquilo que a gente chama de geração de 45, né? Ou seja, ele está na transição da geração de 45 para a poesia concreta, né? Na verdade, eu estudo o primeiro livro dele e também alguns poemas que ele publica na revista Noigandres. E, na verdade, o que eu queria expor é muito mais uma etapa da minha dissertação, né, uma etapa do raciocínio, que aí eu estou pensando na questão da soberania, só que sob um ponto de vista luciferino, digamos, né, que tem a ver com uma soberania meio contrariante, digamos assim, né, uma soberania diversamente soberana da soberania tradicional, do mando e tudo mais. E só fazendo um esclarecimento, o meu resumo, na verdade, ele faz uma espécie de apanhado do trabalho todo, e agora eu vou me ater a um raciocínio e eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu não sei se faz necessidade... Oi. Desculpa, você está falando uma coisa tão interessante, tão importante, que é uma conversa paralela muito alta aqui. Tudo... Não, tudo bem, obrigado. Eu não sei se eu leio o poema ou não. De qualquer maneira, o que eu queria ler vai se tratar desse poema, que é Teoria e Prática do Poema, do Haroldo de Campos. Eu vou ler o poema rapidamente, mas... Pássaros de prata, o poema ilustra a teoria do seu voo. Filomela de azul metamorfoseado, mensurado geômetra, o poema se medita. Como um círculo medita-se em seu centro, como os raios do círculo meditam, fulcro de cristal do movimento. Um pássaro se imita a cada voo, zênite de marfim onde o crispado anseio se arbitra sobre as linhas de força do momento. Um pássaro conhece-se em seu voo, espelho de si mesmo, órbita madura, tempo alcançado sobre o tempo. Equânime, o poema se ignora, leopardo ponderando-se no salto, que é da presa, pluma de som, evasiva gazela dos sentidos. O poema propõe-se sistema de premissas rancorosas, evolução de figuras contra o vento, xadrez de estrelas, salamandra de incêndios que provoca, ileso dura, sol posto em seu centro. E como é feito? Que teoria rege os espaços de seu voo? Que lastros o retém? Que pesos curvam, adunca a tensão do seu alento? Cítara da língua como se ouve, corte de ouro como se vislumbra, proporcionando a ele o pensamento.
Vede, partido ao meio, aéreo fuso do movimento, a bailarina resta. Acrobata, ave de voo ameno, princesa do plenilúnio desse reino de véus alísios, o ar, onde aprendeu o impulso que a soleva, grata ao fugaz cometimento. Não como o pássaro, conforme a natureza, mas como um deus contra a naturam, voa. Assim o poema, nos campos do equilíbrio elíseos a que aspira, sustém-no sua destreza. Age o atleta alado e seus trapézios da aventura. Os pássaros não se imaginam, o poema premedita. Aqueles cumprem o traçado da infinita astronomia de que são órgãos de pena. Este, árbitro e justiceiro de si mesmo, Luzbel, libra-se sobre o abismo, livre, diante de um rei maior, rei mais pequeno. Eu vou, então, tentar ler rapidamente uma espécie de pequena interpretação, que é uma etapa do raciocínio. No fundo, o que está em questão é a metáfora do voo, né, e a ideia, então, da altura, né? O problema, eu estou pensando na soberania, mas a expressão moral da soberania seria a soberba, né? Em ambos os casos, a gente tem uma pressuposição de altura, né? A teoria e prática do poema nos propõe uma especulação, um pensamento sobre o poema e sobre a poesia que coincidiria com a sua realização, sua prática. Dessa forma, há uma vinculação clara com a tradição moderna do poeta crítico, do poeta que se ocupa com o próprio fazer poético. Mais remotamente, poderíamos associar essa vocação do texto à poesia didática das épocas clássicas ou a toda poesia que tem uma disposição filosófica, seja enunciando ou questionando alguma verdade sobre o mundo. Em suma, é possível sugerir que estamos diante de uma espécie de arte poética, já que o objeto da reflexão é a própria poesia. O caráter, entretanto, não é prescritivo ou normativo. O que está em questão não é como se faz um poema, mas como o poema é feito, ou seja, com qual substância ele se compõe e como ele se estrutura. O que o poema encena é a aerodinâmica da poesia. Testam-se as condições e as possibilidades do voo que é característico da poesia. A inquirição se dá sobre os contornos da atividade poética. Neste sentido, enquanto análise e investigação dos limites, o que se desenrola é justamente um espaço de crítica em vizinhança com a noção de crise. A função metalinguística da linguagem explorada pelo poema nos leva a pensar na suposta tendência para o autotelismo, pela qual ficaram conhecidos os poetas associados a uma certa tradição da poesia moderna, às vanguardas de modo geral, ou, no nosso caso particular, a poesia concreta. Entretanto, como sugere o filósofo Giorgio Agamben, poesia da poesia significa que a língua é exposta e suspensa no poema. Aqui eu cito Giorgio Agamben. Para ele, Agamben, se a autorreferência implica um excesso constitutivo de potência sobre cada realização no ato, é necessário a cada vez não esquecer que pensar corretamente a autorreferência implica, acima de tudo, a desativação e o abandono do dispositivo sujeito e objeto. De certo modo, o poema de Haroldo exemplifica e realiza essa rasura sobre a oposição entre sujeito e objeto. O poema se medita como um círculo medita-se em seu centro. Além disso, há outra dualidade questionada desde o título, que retoma a relação entre potência e ato. Trata-se aqui da suposta oposição entre teoria e prática. Enquanto a teoria é geralmente pensada como um conhecimento que fornece uma explicação sobre as coisas por meio da racionalidade, como uma especulação, enfim, a prática é vista como execução, desempenho, realização da potência no ato, finalidade última da técnica. O que o poema demonstra, entretanto, é a aniquilação da oposição em nome de uma fusão dessas instâncias. Teoria e prática coincidem, ao menos na poesia, porque aqui ambas sugerem uma introspecção e se conjugam nela. Se, por um lado, a poesia é representada como uma geometria de círculos concêntricos, como algo que se dirige para o seu interior, por outro, a poesia é pensada, sobretudo, como um jogo de espelhos. Um pássaro se imita a cada voo, espelho de si mesmo, citando aqui versos do poema. Não por acaso, as palavras especulação e espelho possuem a mesma origem etimológica. Dessa forma, teoria e prática designam uma meditação radical num gesto que é necessariamente reflexivo, que se volta para si próprio. O poema se medita. João Alexandre Barbosa percebe em Teoria e Prática do Poema a direção assumida pelo esforço da consciência em ter o controle das explorações imagísticas, embora estas rompam com todo o vigor num registro de contenção. Para o crítico, trata-se de um mecanismo que se examina no próprio movimento da composição. No que se refere à reversão da linguagem da poesia a uma quase cruel meditação acerca de seus limites,
Barbosa identifica a afinidade desse caminho com aquele trilhado nos textos básicos escritos por João Cabral de Melo Neto, por essa época. Psicologia da Composição, Fábula de Anfion e Antíode, de 1947. Sondar o poema, indagar o seu voo, neste sentido, é a forma que Haroldo de Campos encontra para se explicar, para dar sentido à sua intervenção poética. Desse modo, segundo o mesmo João Alexandre, os poemas de Haroldo de Campos, nessa época, apontavam de forma exemplar para aquilo que Sérgio Buarque de Holanda chamava, por essa época, de difícil alvorada. Foi Sérgio Buarque, aliás, que chamou os poemas de Haroldo dessa época de uma imaginação luxuriante, né, luxuriosa. O desafio que se colocava era criar um modo de escrita poética que encontrasse o seu próprio caminho entre as figuras tutelares de Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade e o próprio João Cabral. A tarefa de sondar o verso é explicitada em uma das estrofes do poema através de uma sequência de interrogações que se dirigem para o próprio poema. E como é feito? Que teoria rege os espaços de seu voo? Que lastros o retém? Que pesos curvam adunca a atenção do seu alento? Cítara da língua como se ouve. É importante ressaltar que o poema é dividido em 6 partes, cada uma com uma estrofe. De certo modo, é como se o texto investigasse cada uma das cintilações da poesia, cada um dos seus espectros. Por isso, cada movimento, cada gesto do poema precisa ser capturado. O poema ilustra a teoria do seu voo, equânime o poema se ignora, o poema propõe-se, assim o poema premedita, né? Citando aqui também alguns dos versos. A expressão xadrez de estrelas, central no poema, e também central na própria poética do Haroldo, já que dá título a uma antologia e a uma reunião da poesia dele, é uma citação de Padre Antônio Vieira, retirada do Sermão da 60ª. Na passagem, o pregador, o Padre Antônio Vieira, faz uma defesa do estilo claro e límpido, que fosse acessível aos fiéis e que tivesse por modelo o céu. Para Vieira, o pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja, ordenado, mas como as estrelas. Como vemos, a expressão em questão é empregada por Vieira em um sentido negativo. Aqui eu estou pensando no ladrilhar, né? Tem um sentido pejorativo, no fundo. Isso se dá porque, na lógica do seu discurso, as palavras são as estrelas e os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. O orador deve acompanhar, assim, o estilo do céu. Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas, citando Vieira aqui. Xadrez de estrelas é justamente aquilo que o céu não é. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Com isso, Padre Vieira critica o estilo rebuscado e difícil do cultismo e do gongorismo. Seu ataque se dirige às práticas retóricas que extrapolam a lição aristotélica na construção da metáfora e das relações. Para Haroldo, entretanto, oferecendo uma explicação para a referência do próprio poema, Padre Vieira, ao polemizar contra os excessos do cultismo, estaria descrevendo, sem se dar conta, o seu próprio estilo de composição em xadrez ou geométrica, no que acompanha Antônio Saraiva. A interpretação que Haroldo realiza de Vieira é uma leitura a contrapelo, mas serve ao propósito de vincular o seu estilo ao estilo barroco de Vieira. O contexto no poema em que se insere essa expressão é relevante. Nele, o poema propõe-se sistema de premissas rancorosas, evolução de figuras contra o vento, xadrez de estrelas. O poema é, portanto, também a expressão da repulsa e do ódio. Expressa, assim, uma contrariedade, se coloca contra a corrente e, no espaço aéreo que lhe é próprio, contra o vento. O discurso difícil, hermético, tem aí uma razão de ser. Haroldo, para usar as palavras de Vieira, ladrilha, azuleja, para expressar uma forma de oposição, de recusa. O poema é, sobretudo, um acrobata. Acrobata, ave de voo ameno, princesa plenilúnio desse reino de véus alísios o ar. O que quer dizer que o seu movimento é o movimento do acrobata. Isso se dá porque se trata, e aqui eu estou usando as palavras do Jean Starobinski, o batoque do acrobata, o endereço do contorcionista, cuja função é afastar a morte, imitando a aparência irreprimível da vida. Para Starobinski, ainda, estamos em um limiar da iniciação. Os acrobatas sabem a senha que leva ao mundo sobre-humano da divindade e ao mundo infra-humano da vida animal. Temos aqui um voo, um salto peculiar. Não se trata de um pássaro conforme a natureza, mas de um Deus contra a natura. A recusa que se estabelece é, portanto, contra a natureza alheia ao humano, contra a ordem natural das coisas.
Na mesma medida em que o pecado, para Santo Agostinho, é contrário à natureza. O poema é um Deus que voa, mas é contrário à natureza. Se Rancière afirma que em Mallarmé há a defesa de uma religião do artifício, o artifício que deve se elevar acima da reportagem universal, Haroldo de Campos faz a defesa do artifício como forma legítima do voo. Né, contra natura, aí a gente tem a religião do artifício sendo, então, produzida pelo poema. É o artifício, portanto, que se opõe à natureza. É uma defesa, então, aberta do artifício. Haroldo de Campos, ao comentar o seu poema, afirma que a poesia, mundo autônomo organizado pela razão permeada de emoção, pende em equilíbrio instável sobre o abismo do azar, como, por um ato de luciferina, luzbel arrogância. A poesia pode ser descrita como um virtual xadrez sensível de estrelas. Ao acrobata cabe, então, um equilíbrio difícil. Nos campos do equilíbrio, Elísios a que aspira sustém sua destreza, ágil atleta e seus trapézios da aventura. O que está em jogo, então, é a sua capacidade de se sustentar no ar. Como explica Marcos Scar, é possível dizer que o caráter soberbo da poesia está ligado à sua presunção de sublimidade, se mobilizarmos aqui o sentido que também essa palavra carrega em termos daquilo que se eleva ou que se sustenta no ar. O poema é árbitro e justiceiro de si mesmo, e Luzbel libra-se sobre o abismo, livre diante de um rei maior, rei mais pequeno. O Deus, contrário à natureza, é, dessa forma, Lúcifer. Isso nos permite decifrar a primeira imagem do poema, Pássaro de Prata. Trata-se de um pássaro e, portanto, de um voo de uma forma de elevação, é certo. Mas a prata indica, sobretudo, um metal de nobreza de segunda ordem em relação ao ouro. Trata-se de uma grandeza inferior que se coloca em relação, em oposição a uma grandeza maior. A espécie de soberania sugerida aqui é, portanto, uma soberania luciferina, que estabelece uma contrariedade e que se relaciona com a queda. Não por acaso, o pecado que identifica um anjo caído, o luminoso, é a soberba, pelo menos segundo Santo Agostinho. Como se sabe, há uma famosa passagem bíblica, cujo sentido é ainda objeto de polêmica, que faz referência a Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui eu cito a própria Bíblia em Isaías. Enquanto o anjo pretende subir sobre as alturas das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo, seu destino é o inferno, no mais profundo do abismo. O pecado em questão é explicitamente mencionado pela passagem bíblica, né, que é a soberba. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho realiza uma interpretação dessa passagem, oferecendo uma descrição do anjo. Ele é, desde seu princípio, infiel à verdade, expulso da bem-aventurada sociedade dos santos anjos e obstinado em sua revolta contra seu Criador. E se mostra soberbo, orgulhoso do poder particular e próprio que o engana, sedutor e desabusado, porque não poderia fugir à mão do Onipotente. Aqui eu estou citando Santo Agostinho. Dessa forma, a soberba não é um mero pecado, lemos, mas o princípio de todo pecado, ainda acompanhando Santo Agostinho, tem uma citação dele que eu vou pular. Essa ceucitude perversa designa... Santo Agostinho vai dizer que a soberba é essa ceucitude perversa. Designa uma espécie de soberania, aquela que é própria ao primeiro dos demônios, o que não lhe subtrai a soberania, ou melhor, é justamente a queda que lhe atribui uma posição soberana, ou seja, a presunção pela ceucitude, só que num sentido perverso e que se estabelece em relação a uma soberania maior, que seria a divina. Mas essa soberania, como se pode notar, é adversa e se expõe à soberania divina. Desse modo, estamos diante de uma espécie de dinâmica da soberania. Como afirma Jacques Derrida, Deus é o nome dessa violência pura e justa por essência. Não há outra, não há nenhuma antes dela e diante da qual ela tem que se justificar. Autoridade, justiça, poder e violência nele se unem. A própria noção de soberania política tem origem na soberania divina. E é essa soberania que tem o privilégio absoluto, a prerrogativa infinita. Acompanhando Jacques Derrida, tal prerrogativa infinita apresenta a condição de toda apelação, e não diz mais nada. Ela se chama, portanto, em silêncio. Somente ressoa, então, o nome, a pura nominação do nome antes do nome, a prenominação do nome. Eis a justiça de seu poder infinito, ela começa e termina na assinatura. A contrariedade em relação à soberania divina dramatiza a capacidade de nomeação, a capacidade de nomear, de dizer o nome, de celebrar o nome. Nesse sentido, ao mencionar a presunção de caráter semiológico, Haroldo de Campos explicita sua referência luciferina. Eu vou ler a referência e encerrar. Aqui eu estou lendo Haroldo de Campos. O magno pecado do anjo rebelde, il primo superbo,
Foi sua tentativa não auspiciada pela graça e, portanto, transgressora de transpor os limites signos e trapassar del senho. Culpa semiológica, paradigma depois do pecado original dos pais edênicos Adão e Eva. Querendo ser igual e mesmo maior que Deus, pretendendo vãmente converter-se em interpretante final do signo supremo, que a si só se estende e de si só se entende, de si só é entendido, querendo sobre-excedê-lo como um novo supersigno, non solum autem voluit esse aquelos Deus sed etiam maior voluit esse, Anselmo, aí ele vai fazer algumas citações. Lúcifer antes, la soma doniae creatura, signatulum similitudinis, signo, signátulo de semelhança. Outrora, também nas delícias do paraíso divino, Lúcifer, o portador da luz, que um dia pretendeu-se capaz do lume em si, pecou e caiu por excesso de presunção luminosa, por impaciência de luz, donde a marca do avesso no seu nome é oximoresco, que diz luz e rege trevas, né? O próprio nome de Lúcifer. Então, eu só queria esboçar essa capacidade contrariante e diversamente soberana da soberania proposta pela poesia do Haroldo de Campos nesse momento. Mas é isso. Muito bem, Nicolas. Comentários do professor. Nicolas, acho que eu vou ser breve, né? Por duas razões. Não só pelo horário, né? Mas o que eu percebi quando eu li o seu resumo já era de uma maturidade muito grande, que você aqui pôde agora demonstrar, né? Eu percebo que você tem uma erudição, quer dizer que você tem aí um repertório muito rico, tanto sobre poesia, né, como já transita aí como um mestrando, né, o que me surpreende, né, parece uma fala de um doutorando, muito bem aí por essas teorias também no âmbito da filosofia que são complexas, né, mas eu acho que você demonstra aí uma incursão por elas com muita propriedade, né? E por que eu digo? Porque você reconhece nesse poema do Haroldo tanto esse diálogo com o Agamben da teoria da potência, né? E da movência, não é isso? Como o Derrida da questão do prenome, né? Da assinatura. Quer dizer, então, assim, lidando aí com dois filósofos da linguagem, né? Vamos pensar assim, um argelino e um italiano, né? que são aí, evidentemente, referências importantes nos estudos da literatura, e como é que você conseguiu aí aproximá-los neste Haroldo de Campos, né? Que é um Haroldo, eu penso, pouco estudado, né? Não é o Haroldo do concretismo, e, ao mesmo tempo que você traz esse poema aqui para nós, e a gente relê, eu não me lembro de ter lido esse poema, a gente percebe aí que o Haroldo era, de fato, mesmo, fora do comum. E é interessante, porque em um dado momento, claro, vinha para mim o João Cabral, contemporâneos, mas o João Cabral faz outra poesia, né? Eu percebo que a poesia do João Cabral, ela é uma poesia ali eu diria assim, da retomada, né, que vai numa gastura mais proposital, claro, né? Ali o engenheiro mesmo, definitivo, né? Quer dizer, como ele vai trabalhando uma metalinguagem, mas ali numa estruturação completamente diferente, quer dizer, ali há uma outra voz, ali há uma outra, eu diria, pegada, né, usando aí uma gíria, porque o João Cabral vai ali arrastando aquele texto, ele vai ganhando a sua beleza ali pelas sobras, e aqui não tem sobra, né? Quer dizer, aqui é um texto ali, como você disse, você encontrou a metáfora certa, ele é a soberania e, ao mesmo tempo, uma soberba, né? Eu acho que são esses dois substantivos, né, aí que são importantes pensar, e você reconhece muito bem. A questão de uma outra forma de ler a metalinguagem, que não é uma forma simplificada que pela qual você vai, é muito mais elaborada, né? Eu achei assim brilhante também a forma que você demonstrou para nós o seu método de análise literária, quer dizer,
que, em certa medida, também vai aí espelhar esta produção, quer dizer, não que você escreva de forma hermética, não é isso, mas você escreve com um requinte, que é o que você está reconhecendo nessa poesia, né? Então, acho que tudo isso se conjuga, a meu ver, maravilhosamente. Tá? Então, não tenho contribuição para você, tá? Tenho elogios. E eu diria para você uma coisa, Nicolas, o que eu acho que daria para você, o que eu pensei, né, como uma contribuição que seria muito irrelevante, mas eu acho que valeria a pena você revisitar o barroco. Vale a pena, não é? Mas eu acho que todo mundo que trabalha essa poesia não escaparia muito disso. Mas como você vai buscar esse barroco aí é uma outra questão, né? Seria, eu acho que muito mais pelo ideário, né, de um barroco, e é um barroco que revisitado, quer dizer, é um barroco usando aí o termo do Derrida, né, desconstruído, né, uma desconstrução desse barroco. Quer dizer, como é que ele estaria se acomodando, não é, numa dinâmica que é muito contemporânea, né? Embora seja de 45, mas está dentro do nosso pensamento contemporâneo. Então, assim, é um trabalho seu aí de fôlego, de tom muito refinado. Então, você está de parabéns, viu? Só fazendo um comentário, eu achei curioso você tocar nesse ponto do barroco, que de fato é um problema, um nó. Até porque eu acho que o Hansen dificultou a nossa vida para falar de barroco, assim, o trabalho dele. Mas eu acho interessante perceber como, de qualquer maneira, apesar do quão problemático seja até usar o conceito, existe uma reivindicação já nesse Haroldo, inclusive Sim. num ensaio dessa época, o Haroldo vai falar em um neobarroco, Sim. inclusive no ensaio sobre a obra de arte aberta. Né? Ele fala, então essa reivindicação está ali, é um dos problemas. Eu acho que é um ponto de tensão, né, a ser trabalhado. Pensando justamente nessa releitura do artifício, né? Do artifício, né? Eu, assim, você demonstra que lê muito bem, faz aí as suas citações ali com muita propriedade, a intertextualidade aí em resgatar aí o São Tomás de Aquino, foi? O Santo Agostinho. Santo Agostinho, perdão, né? O Santo Agostinho, quer dizer, vai ali no próprio Padre Vieira, quer dizer, trazendo, diria aí, esse arsenal, não é? Arcabouço, mas assim, com a devida medida. Sim. Parabéns, obrigado. Viu? Obrigado. Bem, parabéns, Nicolas. Eu estou vendo o seu trabalho crescer, porque você esteve aqui o ano passado, não foi? Na mostra do ano passado. E se lá você estava apresentando mais o projeto, aqui o projeto já andou, não é? E está muito bonito. Eu acho que esse poema diz muito sobre essa problemática que você coloca da primeira poesia do Haroldo, mas que vai reverberar em toda a produção do Haroldo, né? Nossa, é impressionante isso, quando, mesmo na sua leitura, mostrando isso num primeiro momento, na poesia dele, mas quem tem um pouquinho de conhecimento sobre a produção do Haroldo sabe que isso se adianta, né? É como que uma anunciação aqui do que acontece com a poesia dele. Parabéns, eu acho o seu trabalho muito bonito. É uma tentativa de atribuir um outro sentido a essa ideia de preciosismo que as pessoas têm. Isso mesmo, você tem toda a razão. Eu, assim, acho que o Ciscar já deve até ter sugerido isso, ou você, lido pela questão do barroco, o Severo Sarduy, né? Sim. Tem que fazer essa leitura, porque eu acho que é onde esse barroco aí se encontra, né? E assim, gostei muito, já quando você começou a apresentar, de falar da soberba e da soberania, porque é um texto que eu aprecio muito do Marco Ciscar. Tenho trabalhado em alguns cursos com os meus alunos, exatamente porque eu acho que o Ciscar faz muito bem, mais uma coisa que ele faz muito bem, que é essa relação entre soberba e soberania nesse texto dele. Parabéns para vocês dois. Parafrasear ele. Mas parabéns pelos dois, viu? Parabéns, Vai viu? em frente, viu, Nicolas? Os dois, né? Manda um abraço. Muito bem, então agora nós vamos para ouvir, não é, a apresentação da Caroline Zuppo Abed. E é um prazer recebê-la aqui, Carolina, porque a gente já esteve junto uma outra vez, não é?
conhecendo esse trabalho, e agora o trabalho se estende, e o trabalho se chama Caminhos da Criação Literária no Brasil. Então, é um prazer tê-la aqui, ouvir como que esse trabalho vai prosseguindo, e depois ouvirmos o professor também. Alguém sabe aqui como é que faz para abrir? Você quer? Deu. Bom, vai deixar assim. É esse. Bom, boa tarde. Eu preciso agradecer vocês dois, pessoalmente, aqui. Professor Ricardo, pelo parecer, que possibilitou a linha de pesquisa na qual eu estou. E a professora Cida, que esteve na minha banca de qualificação. Eu estou falando no microfone? Sim. Mais perto, melhor. Mais perto aqui? Tá bom. Tá. Bom, eu sou aluna de doutorado, eu estou no 4º semestre, então eu acho que eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, um pouco mais parecida com o que o Nicolas fez, que é falar menos do projeto e mais do que eu já encontrei ao longo desse processo, né, por já estar um processo um pouco mais em andamento. Eu faço essa pesquisa desde 2016, na verdade, porque já era meu projeto anterior. E, bom, só para explicar um pouquinho o que eu faço, eu pesquiso oficinas de escrita, especificamente eu pesquiso metodologias de ensino dentro de oficinas de escrita literária. E aí, para pensar na escrita literária, eu parto do Bourdieu, da questão do campo, que ele teoriza, e de algumas especificidades, quando ele vai falar de campo intelectual e de projeto criador, para pensar a escrita literária como um campo autônomo. Essa é a minha primeira hipótese, a de que o ensino de escrita literária, podemos chamar de escrita criativa também, eu já explico por que eu uso o termo literária, é um campo autônomo, de certa forma correlacionado, porém independente de outros campos aos quais a gente já está mais acostumado, de crítica literária e, enfim, e de academia. Eu penso também, eu tentei investigar qual é o estado de maturação desse campo, partindo então dessa hipótese, né? Então ver se esse campo ainda está imaturo, se ele já está consolidado, como é que isso se dá. Para pensar em tudo isso, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, então a minha metodologia é meio ampla, na verdade tudo vai ser um pouco amplo, vocês vão perceber, mas eu fiz uma pesquisa bibliográfica e tem tão pouca pesquisa sobre isso que eu consegui ler tudo o que eu encontrei na pesquisa bibliográfica, que era, assim, meia dúzia de artigos, 2 ou 3 teses. E aí, diante disso tudo, eu comecei a pensar nas diferentes estratégias didáticas, então, de ensino de escrita dentro das experiências que eu encontrei. Eu parto, então, de 2 teóricos, Bessières e Tabarovsky, que, cada um à sua maneira, eu acho que falam uma coisa parecida, e eles dividem a literatura contemporânea em 2 vertentes, uma mais prospectiva e uma mais retrospectiva. Então, uma literatura que olha para o futuro, uma literatura que olha para o passado. Eu não vou valorar essas literaturas, eu não vou defender nenhuma dessas literaturas, mas eu vou usar isso para pensar, então, e aí a minha segunda hipótese, como a forma como cada instituição e cada coordenador de oficina valora os objetos literários, segundo principalmente essa perspectiva, e a forma como isso vai impactar nas escolhas didáticas e metodológicas de como gerenciar, enfim, essa prática de aulas de escrita. Como a gente tem pouca pesquisa, então eu levei a minha investigação para pensar também o cenário português. Eu estive em Portugal fazendo um curso de escrita lá na Universidade Nova de Lisboa e trago algumas bibliografias portuguesas. E aí eu consegui enfim, pensar algumas comparações. Na verdade, eu pude perceber que é bastante parecido o cenário português e o cenário brasileiro. E aí, então, a gente sentiu necessidade de expandir um pouco isso para pensar o ensino de escrita em outros países, em outras circunstâncias.
Bom, então eu vou apresentar um pouquinho mais da... O que eu vou apresentar aqui é basicamente o meu primeiro capítulo, que é um panorama histórico de como se deram, daí o nome, né, Caminhos da Criação Literária. Após isso, na minha tese, está organizada assim, eu vou fazer uma discussão do que é a literatura hoje, no segundo capítulo. No terceiro capítulo, eu pensei em buscar bases da educação, principalmente da psicopedagogia, para pensar as questões metodológicas mesmo, o papel principalmente do mediador na oficina de escrita, do professor enquanto mediador. E aí, no quarto capítulo, eu analiso uma experiência concreta, porque acredito que, como é uma coisa muito... Você falou que não gosta da palavra prática, né? Mas vamos pensar assim, do ato, né? Da proposição ali, no ato da escrita, ficaria um pouco mais consistente. Então, eu analiso a disciplina de oficina de escrita de narrativas da pós-graduação lá na USP. Bom, eu fiz alguns slides aqui que eu não vou me deter muito, mas uma das coisas interessantes que eu acho que a gente pode observar é que tem uma tendência, não só aqui no Brasil, mas em outros países, de que a implantação de cursos de escrita literária ela vem de experiências anteriores, experiências com workshops, oficinas à parte, oferecidas fora do âmbito curricular, para se consolidar num programa específico. E não sei se vocês puderam observar, em alguns casos, um projeto literário é aceito antes de que a linha exista, e parece ser mais fácil implementar esse tipo de iniciativa na pós-graduação do que na graduação, como vocês podem observar em vários exemplos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu não vou passar por todas elas, mas eu acho que é importante esse impacto visual, porque a gente pode pensar que a escrita literária é uma coisa extremamente recente, mas, na verdade, se a gente for observar, a primeira oficina em universidade de que eu tive notícia foi de 62, e, na década de 70, principalmente, ocorre um boom de oficinas literárias dentro das universidades brasileiras. Eu vejo isso como um primeiro esforço de fato, trazer essa ideia da escrita literária como uma possibilidade acadêmica. Aqui também algumas experiências em São Paulo e no Brasil, mas eu vou passar, porque a gente não está com tanto tempo. Eu acho interessante ressaltar alguns nomes muito icônicos no discurso em prol do ensino de escrita. Então, eu acho que o mais interessante da gente comentar, vou comentar só alguns deles. Eu preciso destacar a Maria da Graça Aziz Creton, que em 92 defende uma tese sobre oficinas de literatura. Preciso destacar o Altran Dourado, que também vai fazer aquele movimento de pensar a própria prática e de se escrever como foi que ele escreveu. E o que eu acho mais incrível que apareceu na pesquisa é o José de Alencar. E aí a gente vai falar, mas como assim José de Alencar? Porque sou romancista, exatamente. O Altran Dourado cita o Porque Sou Romancista como uma tentativa de defender a ideia de que a escrita é ensinável, porque o que eu me deparei foi isso. Me parece que está tão imaturo ainda esse campo que a discussão ainda vai para o olha, eu existo, é possível ensinar a escrita, está tudo certo, não somos charlatões. Aqui a gente tem alguns nomes também de alguns dos primeiros, né, oficineiros. O Ciro dos Anjos foi o primeiro, lá de 62, seguido pela Judith Grossman, e, enfim, não vou passar por tudo. E o que eu encontrei de principais argumentos em defesa da escrita literária. Primeiro, a comparação com o ensino de outras artes. Então, nota-se muito esse argumento de que, se você quer ser músico, você vai para a faculdade de música, você aprende a compor uma música. Se você quer ser um artista plástico, você vai para a faculdade de artes plásticas, você aprende a criar uma obra de arte. Por que não seria
assim com a literatura. Esse é, de longe, o principal argumento. Os autores que tratam sobre isso também trazem muito experiências de outros países, em que essa cultura já é um pouco mais consolidada do que aqui, principalmente Estados Unidos, e isso vai ter um desdobramento até na forma como a gente nomeia essa questão de chamar de escrita criativa. E encontrei também, em menor escala, alguns argumentos que vão no sentido de tratar as correspondências entre escritores, por exemplo, as cartas que o Mário de Andrade trocava com escritores mais jovens, como uma espécie de precursor de oficina de escrita, como se aquela troca fosse, de certo modo, uma aula particular de escrita literária. Também encontrei, e é até bastante engraçado a gente ver, eu interpreto como uma tentativa assim, muito contundente de tirar esse ar de novidade que se traz para a escrita literária, textos que remetem a Machado de Assis, José de Alencar, como eu já comentei, e até a Virgílio, trazendo uma passagem sobre como Virgílio teria sido encaminhado a o que, em termos da época, seria uma oficina de escrita. Minha hipótese para essa dificuldade de implantação da ideia de que ensino de escrita é sério, parte disso que eu estou chamando de duplo mito, porque é a ideia de que se eu já sei escrever, eu não preciso daquilo, e se eu não sei escrever, escrever no sentido literário, né, não vai fazer diferença. Então, me parece que esses autores eles estão sempre tentando quebrar esse duplo mito e mostrar como os autores, mesmo que não tenham passado por oficinas, eles têm alguns mecanismos que eles já fazem, mas fazem de maneira autônoma e que podem ser também trabalhados no contexto de sala de aula. Acho que vale a pena mencionar também, nesse campo dessas dificuldades, num texto do Assis Brasil, ele aponta 3 principais motivos, na visão dele, para que seja tão difícil para as universidades colocarem programas de escrita. E ele aponta a virtual inexistência, tudo termos dele, tá? De 2015. A virtual inexistência de professores qualificados, a imprecisão quanto ao tipo de certificação adicional que é conferida ao egresso e a dúvida quanto à utilização prática desse mesmo certificado numa carreira profissional. Eu acho que a gente até passou por isso um pouco quando o professor Ricardo comentou e o que a gente vai analisar nessa sua dissertação, né? Então, ainda tem muitas dúvidas quanto a isso. O interessante é que o próprio campo, amadurecendo, ele mesmo acaba por resolver essas questões, né? Então, se estabelecem alguns parâmetros que futuramente já vão ser conhecidos e seguidos, o tipo de certificado já vai ter também um outro reconhecimento, e a própria questão de carreira profissional, à medida que a gente vai tendo, por exemplo, só para citar um exemplo, mas à medida que a gente vai tendo mais programas de escrita, esses programas precisam de professores, vai ter mais professores qualificados, porque já teve mais alunos de programa, etc. Então, a Assis Brasil coloca essa situação e ele é bastante otimista no texto dele, falando que é uma situação passageira e que vai melhorar. Eu diria, em 2019, 4 anos depois só, que já melhorou pelo menos um pouquinho, na minha percepção. Bom, para a gente pensar na oficina de escrita, a gente tem que pensar que sempre existe um componente que eu chamei de prático, ou seja, do ato da escrita, né, não é apenas teoria, e uma fundamentação teórica, e essas duas coisas têm que conversar. A forma como essas duas coisas conversam vai variar de acordo com o tipo de oficina. E aí, eu não vou ler isso, mas tem um autor que vai trazer 3 tipos de oficina, que é a oficina expositiva, em que o professor fala, teoriza, etc., lê, e aí os participantes escrevem em casa a partir daquilo. A oficina que ele chama de textualista, que é mais próxima do close reading, então, pegando textos, contos, romances, poemas, destrinchando e entendendo como como que aqueles recursos criam efeitos de sentido, e a escrita se dá a partir disso. E a avançada, esse termo ele empresta, com certeza, da Universidade de Iowa, que é quando a oficina gira em torno do projeto pessoal do participante. Então, cada participante quer escrever uma determinada coisa, leva esse texto em andamento para a oficina e é lido. O Siqueira
vai ler Gomes e vai propor algumas outras coisas. Ele propõe, primeiro, a oficina integral, que seria um misto dessas 3 coisas. E ele traz algumas outras oficinas que ele observa em menor escala aparecendo. Uma que seria mítica, em que a dinâmica se daria em torno do estudo de mitos, de signos, de uma série de questões que seriam como uma espécie de material para a escrita. Oficina de reescrita, em que o objetivo é muito específico e pontual para que as pessoas refaçam os seus textos. As oficinas de criatividade, ou seja, uma oficina em que o foco está em ter ideias, né? Uma oficina voltada para trazer ideias. E eu trago, na minha pesquisa, essa outra linha filosófica, por isso que está com asterisco, não está na pesquisa do Siqueira, que é justamente a vertente que se trabalha na USP, na oficina que eu estudei, em que a ideia é ler filósofos e, a partir daí, extrair uma teoria de escrita, não de uma escrita geral, mas uma teoria sobre a própria escrita. Aparentemente, o que mais se tem como pontos de interesse de oficinas, a partir da leitura de vários materiais, eu consegui resumir em 3 coisas, que é o acesso a um repertório de leitura. Então, quanto você enriquece o seu repertório de leitura a partir das indicações do professor, você ter a oportunidade de testar o seu texto, de ter recepção, de ter um feedback, de submeter o seu texto a um grupo de leitores interessados, e também a inserção na vida literária, ou seja, você circular pelo mundo da literatura, você conhecer outros autores, outros leitores, você ficar sabendo de encontros e lançamentos, etc. Aqui eu só coloquei as referências que eu usei no PowerPoint, não exatamente as minhas referências da pesquisa, para caso vocês tenham ficado curiosos, porque é meio que meu objetivo pessoal levar a palavra do ensino de escrita adiante, e como é difícil, né? Ficam aí essas questões. E consegui, 15 minutos. Muito obrigada. Estou agradecendo, eu já até comentei com você, né, Carol? Eu já percebi que cresceu. Cresceu. Já cresceu. Mas eu passo as palavras para o professor Inácio. Nós nos vimos recentemente, né, Carol? Não a conhecia antes, passei a conhecê-la na Casa das Rosas, né, naquele lançamento do livro do Maurício. E agora estou tendo a oportunidade de vê-la numa outra situação, não é? Como pesquisadora aqui nesse encontro. E fiquei muito satisfeito, viu, com a sua performance aqui, com a sua organização, né? Porque desenvolver um trabalho como esse é difícil. Eu ia te perguntar, essa sua pesquisa estaria no âmbito da sociologia da literatura? Penso que sim, né? Eu acho que eu trago Bourdieu, né? Sim. E eu acho que ela passa por aí, mas não vai ser o foco. E também num novo conceito de sociologia da literatura, não algo ali dos anos 60, né, 70, é diferente. Mas quer dizer, você está trabalhando pela perspectiva de um olhar sobre esse fenômeno, né, em contexto sociocultural. Por isso que eu digo, né? Você não está se debruçando propriamente no objeto e desenvolvendo uma leitura mais exegética, né? Então é nesse sentido que eu penso. Quando eu vi aqui o seu resumo, me lembrava do seu nome, mas eu achei que não fosse você, porque você colocou aqui que você é doutorando em literatura brasileira. Ai, coloquei? Desculpa. Eu falei, mas é literatura... Não coloquei nada. No meu aparece, no meu aparece aqui como literatura brasileira. Não. Daí erramos. eu peguei e falei, nossa, eu não sabia que o Maurício tem um parceiro ou uma parceira, quer dizer, algum professor na brasileira trabalhando isso, porque que eu saiba é só dos estudos comparados nossos, né? Sou dos estudos comparados. Então, foi aí um mal entendido. Eu gostei muito, assim, como eu disse há pouco, quando a colega apresentou, ela já foi. Uma pena, porque era importante ela ouvir. Então, assim, eu não conheço, eu conheço de orelhada, tá certo? Todo esse trabalho de vocês, e como eu conheço o Maurício, eu sei da seriedade, quer dizer, a gente vê aí os resultados, né?
disso que são muito positivos. E assim, eu sempre penso que, de fato, quem trabalha nesse campo, que ele é binário, né? Que é aí o da criação do texto ensaístico e da ficção, são, curiosamente, personalidades muito fortes, né? Muito interessante. Por exemplo, o Ítalo Calvino, né? Que a gente começa a levantar, né? Como você fez aqui esse levantamento? O Cortázar, que é, assim, para mim, uma sumidade, né? A Humberto Eco, de que falávamos, quer dizer, o Silviano Santiago, né? Então, assim, você começa a pensar que talentos, né, de fato, eles têm, no sentido de essa abertura, porque precisa ter uma abertura, né? E aí entra um outro ponto que você não levantou, mas que me passa sempre pela cabeça, que é a censura, não é? Quer dizer, por que muitos de nós não escrevem ficção? Eu não me atrevo. Quer dizer, eu estou ainda fechado para isso, né? Mas por quê? Por conta da autocensura. Porque sempre aquela conversa, Nossa Senhora, mas depois que eu li Machado, ou depois que eu li Clarice, depois que eu li Fernando Pessoa, é até ridículo eu escrever, sabe? Sempre tem aquela coisa. Mas aí entra um outro ponto, né? Quer dizer, é preciso estar aberto para uma experiência como essa, mas sem pretensão, não é? Eu acho que a gente é pretensioso. No fundo, a gente é pretensioso, porque a gente fala, eu me vejo, né? Eu falo, bom, eu não vou escrever porque é até ridículo perto daquilo que os grandes escritores produziram. Mas será que não é muita audácia da minha parte, né? Achar que eu também tenho de escrever à maneira deles, quer dizer, com a mesma grandiosidade, enfim. Mas eu acho que eu percebo assim que deve ser maravilhoso, porque é uma libertação, né? Ainda mais nós aqui na academia, quer dizer, eu, para produzir qualquer parágrafo meu, meu pai, parece que eu sou um principiante, de tanto que eu demoro na minha produção, né? Quer dizer, eu fico ali burilando, sabe? E arruma daqui, e o Word é terrível, né? Nesse sentido, porque você fica trocando a ordem da frase, quer dizer, e aí fica um trabalho ali de perfeccionismo doido, né? Doentio. E eu sempre penso que uma oficina como essa ia ser assim, usando o capítulo do Raduan Nassar, um esporro, não é isso, do Lavorakak? Acho que eu ia ter ali aquela liberdade, né? Ou não, talvez não. Mas, assim, esse trabalho que você desenvolve, essas oficinas, né? Isso tudo eu acho que sinaliza justamente para esse caminho que a gente precisa trilhar, né? A maneira como se faz nos Estados Unidos, quer dizer, em outras universidades, né? Eu acho que eles se complementam, eles não são excludentes, né? É isso que a gente tem de entender. Eu, quando li o seu resumo, que, aliás, está muito bem redigido, tá? Eu só, num dado momento, achei assim que há uma necessidade, pelo que você apresenta aqui, é muito mais aberto, mas aqui. E aqui parece que você procura estabelecer um recorte que é Brasil-Portugal, não é? Até por conta da área nossa de estudos comparados de línguas portuguesas, de língua portuguesa. Então, aqui está especificado que há esse recorte do que se desenvolve lá e cá. Eu só achei uma coisa aqui, que eu ia falar com você, mas me diga o que está acontecendo nesse sentido. Você pretende aqui nesse seu trabalho também expor as oficinas livres. E eu fiquei pensando, será que não valeria a pena você, sei lá, pensar aí com o Maurício, na possibilidade de concentrar no meio acadêmico? Eu acho assim que seria muito mais dirigido. Eu acho que a questão toda dessa problemática que eu falei, até do preconceito, né, de um olhar mais cristalizado, ou se não engessado, para o fato de que na academia não se constrói artista, mais crítico, né, de arte, crítico de literatura. Será que você não deixaria isso muito mais adensado, se você ficasse ali trabalhando isto no âmbito da academia, em vez de sair da academia e ir para espaços mais livres, alternativos? Eu penso que isso seria um ganho para o seu trabalho, mas pense aí com o Maurício, se valeria a pena esse recorte, ou, não sei,
também tem um outro lado da questão. Como é um tema ainda pioneiro, né, por mais que tenha um ou outro que você diz trabalho nesse sentido, talvez também a gente careça de dados do que acontece fora da academia. Então, como trabalhar essa questão? Eu não sei como equilibrar, a palavra seria isso. Tá? Mas eu acho que o foco na academia daria um holofote para ela, seria muito mais apropriado, na minha visão. E no mais, né, eu, em geral, assim, né, apreciei todas essas suas colocações. Eu só não entendi muito bem, aqui no resumo, só faltou uma informação para mim, ou eu perdi, quando você fala, na última linha da primeira página, consolida-se a criação do primeiro programa dedicado unicamente à criação literária em 2011. Mas onde foi? Eu acho que nós temos... Isso lá o nosso é de 2011, foi, mas assim, em outra universidade? Desculpa, estou falando, deixa eu recuperar. É porque nem dá para falar que parágrafo, porque o parágrafo é um só, é resumo. Sim, desculpa, errei. É 2009, né? É 2009, né? Mas esse foi o nosso, foi o primeiro? Sim. Primeiro. Na verdade, assim, a gente aponta bastante, o da PUC do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente esquece de apontar uma iniciativa que foi na mesma época, como talvez por não estar dentro da faculdade, e acho que até responde um pouco a sua questão. Teve uma outra iniciativa também da mesma época, do Espaço Cultural Terracota, aqui em São Paulo, em parceria com a Unixul. E eles criaram uma pós-graduação que era e não era. Você fazia todas as oficinas do Espaço Cultural e ele era chancelado pela Unixul, em que você fazia mais 6 meses. Então tem essas duas. É porque o editor da Terracota, que é um colega que eu não vejo há tempo, ele é professor do programa da Unixul. Esqueço o nome dele agora. Não é o Nelson de Oliveira. Não. Eram 2 coordenadores, o Nelson e o... deve ser esse tanto outro. Nome, tanta data. Então, assim, talvez por isso ele tenha trabalhado em parceria, né? Mas era isso. E assim, veja, na PUC do Rio também, né, o Conciviano Santiago ali, ele fez um trabalho, eu acho que mais também nessa linha da filosofia que o Maurício trabalha. Porque aquele livro, Glossário de Derrida, não sei se você lembra, é um livro que está esgotado, né, Cida? O Glossário de Derrida é uma produção dos alunos dele. Quer dizer, essa ideia do espaço como laboratório, e aí a aproximação do texto ensaístico com o ficcional também é uma prática antiga do próprio Silviano, né? E é muito interessante, porque o próprio Silviano trabalhou essa conjugação na própria literatura dele, né? Quando ele foi fazendo essas releituras ensaísticas e literárias, começando ali atrás com o Graciliano Ramos, né? E agora, claro, o trabalho dele que foi aí premiado com o Jabuti, que é Machado de Assis Romance, né? Que é interessante. Eu não li todo ele, eu li até uma parte, tive de parar, mas esse trabalho aí de mesclagem, né, do ficcional com o ensaísmo, que eu acho que é uma prática que se desenvolve muito na oficina, né? Quer dizer, onde está o começo ou o fim disso? Quer dizer, se mistura, né? Borra-se isso, no bom sentido da palavra. Que eu acho que isso é típico de um aluno de letras, né? Acho que ele nunca vai conseguir separar, né? Bom, parabéns, o horário aí avançou. Agora eu vou fazer uma pergunta muito ingênua, tá? A palavra sarau, ela ainda contempla o que se desenvolve nesses espaços aí alternativos, fora da academia, em termos de... Na oficina, você diz? Não, né? Outra coisa. Tá. Porque bem outra coisa. No finalzinho, quando você fala... nós estamos vivendo um momento muito oportuno entre as vantagens, aí é você ter essa troca, saber o que o colega está escrevendo, essa leitura partilhada. Antigamente a gente chamava de sarau, né? Quer dizer, sarau parece que remete ao 19, né? Mas ainda eu ouço a palavra sarau, mas eu não vejo de fato. Eu estou perguntando, mas de certa maneira já com uma ideia de que isso de fato não atende, né? É uma outra não dinâmica, atende, até uma outra configuração espacial. Em um outro contexto, né? Outra situação contextual.
posso comentar? Claro. Temos tempo? Mas era isso, ó. E parabéns, eu estou muito feliz aí Obrigada. com a sua trajetória. Obrigada. Eu queria comentar só a questão anterior, da questão da autoestima, né? Só para não deixar passar em branco. A questão do participante se sentir autorizado a escrever. Acho que é essa a questão, né? Como me sentir autorizado a escrever se existiu Guimarães? Quer dizer, já que a gente tem essa... Nós somos privilegiados de ler esses grandes autores, né? Mas isso é uma bobagem, a gente não pode cultivar essa... Mas é a bobagem que mais aparece, né? Então acaba não sendo bobagem. E eu acho, só para não deixar em branco, porque eu acho um ponto muito interessante. Eu acredito que, principalmente quando eu falo dessas contribuições da psicopedagogia, né, e do professor como mediador, lá no 3º capítulo eu vou trabalhar com o Forstein, que vai falar sobre os critérios de mediação. E um dos critérios de mediação... E ele também produziu as duas coisas, né? Esse Foster é o da... Não, Forstein. Ai, perdão. Pensei porque o Foster também. Produziu. Ele escrevia literatura e pensava a literatura. E pensava a literatura, né? Não, esse é Reuven Forstein. Tá, não conheço. Ele é um psicólogo da educação e ele vai falar de critérios de mediação. Então, que o professor tem que mediar algumas coisas. E um dos critérios é mediar o sentimento de competência. Então... Então, enfim, tem uma série, mas esse é um que chama a atenção para essa sua questão, né? Então, e está naquela articulação teoria-prática. Então, como é que eu faço nessa ponte, nessa dinâmica, nessa estruturação, que é diferente do sarau, como levar as pessoas a deixar de buscar ser como Machado de Assis? E aí eu acho que Tabarovsky também ajuda, né? Não quero ser como ninguém, eu quero ser como eu mesma. Sou competente esqueci também do Nabokov, né? O Nabokov também transitou pelos dois campos, né? Virginia Woolf, nossa senhora, é tanta gente. Se for lembrando, né? Mas é isso. Obrigada. Parabéns. Agora, tem uma coisa, né? Alguns são mais talentosos que outros. Aí entra no outro quesito, né? Aí é aquele texto do Eliot que vai te ajudar, talento e tradição, né? E o Eliot também, ensaísta, Eliot é poeta, né? E tradutor, olha que coisa, né? Mas, assim, a verdade é que alguns, sim, você lê e percebe que é um exercício, né? Para se soltar. E outros mais do que isso, né? Porque tem um talento mesmo ali, né? Bem, parabéns. Sim, vamos lá. Torcemos para isso. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigado.